Olá, meu povo, aqui é o Américo, psicólogo, espero que estejam todos caminhando bem. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre quando procurar psicoterapia, terapia, análise. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre qual é o momento ideal para a gente buscar esse tipo de auxílio, esse tipo de instrumento. Muita gente que acompanha o meu conteúdo tem essa dúvida: quando é que será que eu devo buscar ajuda? Qual é o limite entre o que eu posso suportar e o que eu preciso de ajuda para passar por isso? Se você ainda não é inscrito por aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e também me segue lá no Instagram, @americopsi. Pode ser? Pode sim, que eu sei. Mas então, bora lá responder as perguntas. Tanto lá no meu Instagram quanto aqui nos vídeos, eu sempre falo sobre a importância de se buscar ajuda quando precisa. Falo também sobre isso não significar que você é fraco ou coisa parecida, mas devido a toda a nossa questão com pessoas e figuras famosas, é importante que eu destaque aqui que de uns tempos pra cá, esse assunto da psicoterapia ganhou muitos holofotes, principalmente porque são informações que foram veiculadas justamente por essas pessoas famosas, geralmente conhecidas, inclusive, por serem imperfeitas ou por não terem aparentemente nenhum problema. E isso é muito importante porque elas mostram que ter fragilidade não tem problema e sempre aliam a psicoterapia com a saúde mental como um instrumento necessário e muito importante para a retomada de suas vidas. Michelle Obama, Michael Phelps, mais recentemente aquele caso da Simone Biles, também Diego Hipólito, Paula Fernandes, Padre Marcelo, enfim, todo esse movimento para falar sobre as psicoterapias, sobre a importância da saúde mental, é muito importante para desestigmatizar a visão que a maioria das pessoas tem a respeito desse campo. E principalmente para ajudar a maioria das pessoas a entender que buscar ajuda não é nem um bicho de sete cabeças. Antigamente, antes das minhas formações, quando eu nunca tinha pisado num consultório de psicologia, eu, como a maioria das pessoas, tinha esse imaginário de que eu ia chegar lá, ia ter uma pessoa que ia mandar eu falar sobre os meus problemas, e aí eu ia falar até onde eu conseguisse encontrar palavras, e aí depois ela ia simplesmente me dar um papel para dizer o que eu tinha. Até que, não surpreendentemente, não foi nada disso na primeira vez que eu fui. Mas aí a gente deixa para falar sobre isso em outro vídeo. Mas o ponto é que geralmente o nosso imaginário a respeito de como funciona a psicoterapia é totalmente distorcido do que acontece na realidade. Os tabus mentirosos que dizem que a psicoterapia é para quem é doido, ou que a psicoterapia é muito cara, ou que a psicoterapia não tem fim, só servem realmente para aquelas pessoas que nunca buscaram aprofundar-se nesse assunto. Mas vamos lá. Quando é que eu devo buscar psicoterapia? Em resumo, nós podemos dizer que o momento ideal para buscar psicoterapia é quando algo transborda dentro de nós sem que a gente tenha muito controle disso. E é mais ou menos isso que a gente pode chamar de sintoma. E ele, em geral, se manifesta em duas posições. A primeira como algo que é mais forte do que eu, ou me sinto meio que obrigado a fazer aquilo. E a segunda como algo que eu não consigo, ou que não consigo lutar contra isso. Só que o que acontece é que geralmente a gente liga o botãozinho do tô nem aí quando essas coisas começam a aparecer. E aí a gente vai empurrando com a barriga, deixando transbordar mais e mais. Ou seja, geralmente até quando a gente está sofrendo, a gente não busca ajuda. Quer dizer, até busca, mas nunca é uma ajuda que nos questione sobre a nossa posição dentro daquele contexto. Lá vai a gente querer culpar a astrologia, colocar a culpa na energia dos outros, a gente tentar banho, fórmulas mágicas, a gente tenta tirar aquilo da nossa mente. A única coisa que a gente não tenta mesmo é esmiuçar o problema. Até mesmo dentro da terapia, isso é uma questão para muitas pessoas. Indagar-se a respeito da sua posição dentro da sua história é um ato que necessita coragem. Não é à toa que o número de antidepressivos e estabilizadores de humor só cresce. Como a gente vive numa sociedade ultra rápida, a gente também quer soluções ultra rápidas. Só que, como eu sempre digo por aqui, com a mente o buraco é mais embaixo. O momento de buscar terapia é quando a gente vai percebendo repetições que se impõem pra gente, que são mais fortes do que nós. A gente entra em certas situações que já tem, devido à nossa carga de vivências,
uma certa probabilidade de acontecerem coisas ruins e a gente não consegue de jeito nenhum sair daquilo. Nem quando isso acontece a gente fica numa posição submissa, nem quando isso acontece e a gente fica numa posição meio sádica, né? Como quando as nossas feridas trazem problemas para vidas de outras pessoas, né? Nossas feridas, nossas atitudes, nossas ações. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre por que nós repetimos os nossos erros. Vale a pena dar uma conferida. Esses sintomas que se manifestam na gente geralmente podem ser duas coisas. Pulsões, né, que atravessam os nossos desejos e as nossas vontades, como quando a gente não consegue controlar bem os nossos impulsos e acabamos fazendo coisas ou falando coisas que a gente sabe que não deveria. E também podem ser impedimentos que estão meio fora da razão, como quando a gente deixa de fazer alguma coisa, só que a gente não entende muito bem o porquê que a gente não consegue fazer. Ou seja, a gente deve buscar a psicoterapia quando a gente sente alguma inquietação em relação a nós mesmos e ao nosso desejo. Quando nós sentimos um estranhamento em relação a nós ou ao mundo. Caramba, por que eu não consigo fazer isso? Ou por que será que eu não consigo me controlar, mesmo eu querendo fazer algo diferente? Ou sabendo que isso que eu estou fazendo não é o meu objetivo, ou está fora do que eu quero ser como pessoa. A gente deve lembrar aqui que o patológico, né, que é o que geralmente caracteriza as doenças psicológicas nas pessoas, não é algo que entra na gente como um vidro no qual a gente se corta, uma pedra na qual a gente tropeça. Ele é um tipo de exageração de características que geralmente a gente já carrega, mas que por uma ou várias razões acaba transbordando e se fixando na nossa vida. Um exemplo claro disso, né, dois exemplos claros disso é o luto, que por causa de várias questões pode se prolongar e trazer vários problemas para a vida da pessoa, tais como depressão, agressividade e até problemas para que ela consiga se relacionar com o seu meio. Ou a ansiedade, né, que é uma resposta normal, mas que se levada ao exagero extremo, pode paralisar a vida de uma pessoa e impedir ela de fazer até as atividades mais corriqueiras. E é aí que a gente pode talvez entrar nas questões psicossomáticas também. Nós devemos buscar a psicoterapia quando o nosso corpo exprime sensações e manifesta coisas que a gente não entende muito bem de onde vem. Por que danado eu tô suando se eu tô só me arrumando para ir pro trabalho? Ou com vontade de ir no banheiro? Por que será que toda vez que eu abro a conversa com a minha namorada, eu tenho um enxaqueca? Ou em casos mais graves, né? Por que será que a minha vista só embaça quando eu tô em determinados ambientes? Ou por que será que o aperto que eu sinto no peito não é detectado por nenhum exame laboratorial? Geralmente existe um imaginário, né, que faz com que a gente pense que só se deve buscar psicoterapia quando a gente está muito triste ou depressivo ou à beira de um surto. Mas não é assim. A psicoterapia, terapia ou análise não tem apenas o intuito de diminuir o sofrimento. Tem também a função de questionar o sujeito a respeito da sua conduta perante a vida. Não apenas abrindo a sua visão a respeito dos seus próprios circuitos sintomáticos, mas tentando maximizar isso para a vida como um todo e para o real que ele está submetido. A psicoterapia é indicada para doenças psicológicas, mas também para quem quer se conhecer mais, entender mais sobre si mesmo e o que leva a pensar certas coisas e não outras, a tomar certas decisões e não outras. Mas a questão é, como o Freud bem fala, que a gente só busca ajuda quando a dor de viver do jeito que a gente está vivendo já não é mais suportável. E aí fica complicado. Quando você sentir que está transbordando, que o seu barril interno já não comporta tudo que está dentro de você, não espere derramar muito, não. Busque ajuda. Não é vergonha, você só tem a ganhar. Ficar aí nessa posição é muito perigoso e tira a sua chance de ser alguém melhor, mais interessante. Muitas vezes a gente sente, a gente sabe, as pessoas nos dizem que seria bom pedir ajuda, buscar ajuda e a gente não busca. E aí os motivos são muitos, eu entendo, mas eu aconselho você a tentar. Você pode se surpreender positivamente com essa decisão. Enfim, gente, acho que é isso.
Espero ter dado uma luz aí e ter respondido a pergunta que o vídeo carrega no título. Qualquer comentário, dúvida, questionamento e tudo mais, podem falar comigo. E se você quer mais assuntos como esse por aqui, curtam, comentem, compartilhem, tudo mais que vocês já sabem. Até o próximo vídeo, viu? Tchau!